Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos, nós estamos ouvindo nesse tempo da Páscoa, mais exatamente nesta semana, Jesus fazendo todo um discurso sobre o pão da vida, que é Ele. Ele está falando sobre a vida eterna. A vida eterna é o Espírito Santo que Ele dá. E quem o tem, e não só quem tem a vida eterna, o Espírito Santo dele, e exercita esse Espírito na vida de oração, tem a vida dele acontecendo. Ele permanece, ele faz. A palavra permanecer não é que ele fica quietinho, não. Cristo, quando fala, e eu permaneço nele, ou seja, o meu falar nele, o meu pensar nesta pessoa, o meu agir nesta pessoa, o procedimento, o esperar meu nesta pessoa. Então assim, quando Cristo está fazendo toda uma explicação sobre o que é este pão e esta verdadeira bebida, Ele está falando do sacramento eucarístico. Agora, o que nos chama a atenção, de uma maneira mais singela, é que ele diz: em verdade vos digo. É a palavra de autoridade de Deus. Veja, aqui não é uma explicação que representa algo que precisa depois ser explicado melhor. Não, aqui é uma autoridade de palavra. Quer ver uma coisa, para entendermos bem isso? Não sei se vocês lembram daquela passagem em Mateus, quando aquele rapaz, a filha de Jairo, morre, e Jesus disse: não, ela não morreu, ela está dormindo. Veja, ali Jesus precisou explicar algo que tinha que haver uma explicação melhor, e ainda zombaram dele. Dormindo? Ela morreu. E aí a palavra, quando Cristo usa o termo dormindo, é porque ela realmente tinha morrido. E Ele vai lá e traz ela de volta para este mundo, que é um tipo de ressurreição também. Não é a grande ressurreição, mas é a ressurreição. Neste caso aqui, Jesus, quando Ele fala, é preciso comer a carne do Filho do Homem, aqui Ele não tem muita conversa, Ele não faz muitas dobras para explicar. Tanto é que os judeus já falam assim:
como é que a gente vai comer a carne dele? Como é que nós vamos beber o sangue dele? Que coisa é essa? E Jesus então, ele vai dizer sem rodeios: não, eu disse comer mesmo. Em verdade vos digo: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja, não é uma representação figurada. Não é. Para nós católicos, a Eucaristia é o corpo santo de Cristo ressuscitado. É o verdadeiro sangue de Cristo ressuscitado que nós consumimos. Que nós consumimos esse corpo, esse sangue. E veja, e ele vai dizer: é preciso que comam o meu corpo para que tenham a vida eterna. Irmãos, tem um detalhe aqui que Cristo está querendo nos colocar. Vocês lembram lá no início, em Gênesis, quando o autor sagrado vai dizer que o homem, a espécie humana, criada à imagem e semelhança de Deus, a palavra é clara, perdeu a amizade com Deus. O significado de perdeu a amizade com Deus significa que a pessoa perdeu o sentido da vida. É como a gente fala às vezes do instinto animal, né? O cachorrinho tem um instinto próprio dele, de cachorro, de canino. Um leão, é instinto. Um instinto ele mata para sobreviver. Às vezes ele é agressivo para se defender, é um instinto. E por causa da falta de amizade com Deus, nós ficamos com o instinto humano. Qual é o instinto humano? Não que Deus nos fez com um instinto humano, não. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Mas o pecado nos deixou com um instinto. Qual é? Qual é o instinto do ser humano sem a vida de Deus? É viver dizendo: a vida é minha e eu sei o que é melhor para mim. Esse é o instinto do ser humano. E com esse instinto, o homem é capaz de matar. O homem não perdoa. O homem se impacienta. Ele não sabe esperar. Veja, porque ele vive como o velho Adão. O velho Adão é aquele que vive do instinto da carne, aquilo que provém dos impulsos interiores do ser humano. Então, quando Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo, quem não comer minha carne e não beber meu sangue, não tem a vida eterna, não tem o meu espírito, não tem a vida de Deus, que um dia Deus assim pensou, e assim fez para que o homem fosse assim. Vejam, a comunhão novamente volta, a comunhão do homem para com Deus e do homem para com o próximo. E como é que se recebe essa vida, essa proximidade de novo? Pela vida que Cristo Jesus dá. Como é que Ele dá, Senhor Padre? Ele dá pelo sacramento eucarístico, que na celebração eucarística como essa nós estamos recebendo. Não tem outra maneira, pelo batismo, pela água e pelo sangue. O sangue o que é? É Eucaristia. Então, irmãos, comungar, ontem eu falava aqui, quem estava aqui celebrando comigo aqui nesta igreja particular da Lapa, comungar de qualquer jeito, Cristo vem, mas não permanece na gente, e a nossa vida continua, desculpa o termo, vazia, cheia de vícios nossos. A gente fica com instinto humano apenas, e eu posso comungar a vida inteira, se eu não tiver uma experiência oracional, olha o termo, se eu não fizer a prática do meu dia a dia, uma oração, que significa me abrir ao Espírito, à vida eterna que Ele me deu, eu não verei a Deus,
eu posso fazer o exercício de ir numa igreja a vida inteira. Eu posso comungar, tem gente que até anota quantas comunhões ele realizou desde a primeira comunhão dele até a idade adulta que ele está hoje. É lindo se você conseguir fazer essa estatística, mas ela não serve para nada se não houver agora o exercício espiritual de preparação para receber a vida de Cristo. Ela só se manifesta se eu ir morrendo para mim, se eu ir renunciando os meus instintos. O homem e a mulher que não renuncia numa luta diária, e como é que se renuncia? Rezando todos os dias. Eu sempre abro aqui um parênteses, mesmo sem vontade de rezar, porque lembra, o instinto humano sem Deus, a gente tem vontade própria. Entenda agora esse pensamento meio filosófico, mas não é muito. Então, qual é a minha vontade pela carne? A minha vontade é não rezar porque eu não estou com vontade. Então, qual é a minha vontade? Ficar quieto, não rezar. Começar o meu dia sem fazer uma oração de entrega. E passar o meu dia prestando mais atenção nas minhas coisas, naquilo que eu preciso fazer, do que estar atento à oração que eu preciso continuar realizando nas horas da minha vida. Não é ficar de joelho o dia inteiro rezando, é iniciar uma oração e adentrar esta oração trabalhando, quem é casado como casado, quem é solteiro como solteiro, quem precisa sair para trabalhar, trabalhando, quem é viúvo, viúvo, quem é avó, avô, mas na oração de Cristo. Senão esta Eucaristia não tem efeito nenhum, a gente entra na missa vazio e obviamente vai sair vazio, apenas dizendo, já cumpri mais um rito. Não, nós não somos pessoas que vivem de pensamentos assim. É como se eu fosse ter que vestir a mesma roupa porque dá sorte. Tem um nome para isso, né? Pessoas que acreditam em, como é que chama isso aí? Como? Superstição. Então eu já cumpri mais uma missa hoje no dia, então Deus vai me proteger. Nada disso. Nada disso. Isso é um equívoco de fé. Católico que pensa assim está envelhecendo no cemitério da morte. Não, meus irmãos. Eu vou para a missa, antes de eu ir, eu já preciso me preparar para que a vida do meu Senhor faça um remeleixo na minha história de vida pessoal. Eu preciso ser transformado. Como Samuel no Antigo Testamento, quando Deus o chamava, nós precisamos entender para que o Senhor está me chamando, para onde Ele está me chamando, e se é Ele que está me chamando. Por isso a gente precisa da ajuda de uma homilia, de uma ajuda de um irmão para nos ajudar a pensar, é Deus que está te chamando, viu, minha filha? Como Samuel, que Deus chamava, e ele achava que não era Deus, que era o colega que estava lá do lado, o profeta. Então, irmãos, não basta ir fazer esse trabalho geográfico de sair da sua casa, ou pedir para alguém levar a Eucaristia como um viático na sua casa, mas se você não se preparar para receber a vida eterna, a vida de Cristo, a vida do eterno. Então veja, o exercício para ter a minha vida transformada, a minha participação é fundamental. Quando fala, abra o teu coração, é para que eu saia de mim e dê oportunidade para que o Espírito Santo de Cristo mova a minha vida a partir de agora, na Galileia onde eu estou. Então veja, não é brincadeira ser cristão católico. A vida não é minha. A vida é um dom que Deus me favoreceu, Ele me escolheu.
Você sabe, irmãos, que quando Cristo nos chama para a missão vocacional, nos chama quando a gente recebe a confirmação do batismo. Como é que chama? A crisma, não é? Nesse dia, qual é a primeira palavra que Deus nos faz? Não é? Vem e segue-me. Não, não é vem e segue-me. Primeiro é, deixa-te, deixa o teu vício, deixa o seu maneirismo, deixa o seu modo de pensar, deixa, tá? Esse instinto humano, carnal, deixa. Primeiro tem que deixar, depois, vem e segue-me. Não, a gente quer seguir Jesus do nosso jeito, cheio de mim. Vai levar uma trombada na primeira etapa que você tiver, ou como solteiro, ou como casado, ou como padre, ou como jovem. A trombada cai logo de frente e, olha, o acidente é grande. Não, primeiro, deixa-te, como disse para Abraão, como disse para o pai Abraão, que é modelo de discípulo em primeiro lugar. Abraão deixa sua casa, veja, é uma maneira figurada para dizer, deixa os teus vícios, deixa o seu modo de pensar. Deixou? Deixei. Ele saiu. Segue-me. Para onde? Para onde Deus me levar. Isso serve para nós padres, isso serve para os casados, isso serve para os doentes, serve para os jovens, serve para todos nós. Então, a Eucaristia tem um significado importantíssimo. Eu recebo a vida de Cristo, recebe, mas eu posso envelhecer sem ter a vida de Cristo. Isso é morte. Isso preocupa a Igreja Católica, porque nós temos números de católicos e poucos católicos que vivem Cristo. Não basta ser bom, o que realmente necessita ter os maneirismos de Cristo no homem e na mulher. Repito, não basta ser bom. Tem muitas pessoas boas, mas que não têm a vida de Cristo vivendo nelas. E toda a bondade que elas fazem, atenção, vocês vão ver que esta palavra ela tem um significado. Uma pessoa só porque ela é boa, mas ela não tem o Espírito movendo ela. Toda a bondade que ela faz, todo o trabalho que ela faz de ajuda, até para o próximo. Qual é a meta final dela? Ela mesma. Ela faz por prazer dela. Ela faz para ela ser reconhecida. Ela faz para ela dizer: olha, hoje eu fiz uma ótima ação. Hoje eu cometi mais uma grande obra. Veja, é louros e confetes para você. Agora, não basta ser bom, tem que ser de Cristo, porque Cristo, você anula o seu querer, olha, para fazer o querer do Senhor Deus. É muita humildade isso. Então todo o sucesso que através de Cristo vivendo em mim, méritos para Ele, não para mim. Eu já morri para mim. Por isso que um padre, um bispo, um religioso, uma religiosa que tem um dom maravilhoso da palavra, ou tem procedências espirituais que chama a atenção do outro, quando está colocado no Senhor, as pessoas querem elogiar, querem aplaudir. Aí a pessoa deve sempre lembrar aquele que aplaude. Não aplauda a mim, não. Aplauda a Deus que vive através das minhas oriundas carnes aqui. É Ele que fala em mim. Então vamos aplaudir ao nosso Deus, não a mim. O homem não. O ser humano por si, ele é cheio de vícios. Então, irmãos, que essa palavra de hoje possa nos remeter essa verdade de Cristo, nos preparar melhor até para ir no dia a dia de uma missa semanal, para comungar o Senhor. Não vai de qualquer jeito mais não, viu, meus irmãos? É Cristo que nos exorta com essa palavra. E termino aqui dizendo, que bom se nós tivéssemos
oportunidades ímpar como essa, de nós católicos aqui em São Paulo, aqueles que agora nos celebram conosco nos outros estados, sabe que todo o país precisa ser anunciado Jesus com qualidade e com a eficácia de falar aquilo que a igreja de Cristo pede. E a Rádio 9 de Julho opera esse triunfo de grandes comunicadores, para comunicar quem? Cristo Jesus e a sua verdade maior. Então, irmãos, essa comunicação que está sendo feita aqui, para vocês que nos ouvem pela Rádio 9 de Julho, para vocês que nos assistem também espalhados por os outros estados, nos ajudem. Nós estamos aqui hoje também pedindo, sim, com a mão estendida, como irmãos de Cristo, para dizer: esta rádio, nesta novena que ela está realizando, ela está celebrando aqui já os 25 anos, onde este ano, que é o ano do nosso Senhor Jesus Cristo, ela será fecundada no alargamento de FM, graças a você. Então, contribua conosco. Logo, logo no finalzinho o padre vai falar de uma outra maneira de nos ajudar também. Que a Virgem Santa Maria passe à frente na vida de todos vós. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.